Ô, mas por que tu tá tão azedo na Threads, cara? Me diz aí. Eu vi aqui que você Não, tá... não tô azedo, é só um comentário, assim, pra dar uma alfinetada nesse povo que eu sempre sou azedo com celebridades do Instagram, pregadores do Instagélio, gente sem conteúdo algum, Instagélio, gente cara. sem conteúdo algum que é pop porque é pop, entendeu? Porque usa uma camisetinha do jeitinho que tem que usar Pô, e, achei que tu ia e- falar Jurassic Park, a camiseta que eu tô. Eu ia não, me sentir muito alfinetado agora. se tem um negócio que não vai bombar em Instagram é camiseta de Jurassic Park, né? Pô, muito Isso aí, obrigado, cara. Muito obrigado, eu isso aí tá agradeço. muito mais, isso aí tá muito mais para YouTube do que para Instagram. Então, Talvez para Twitter. talvez. Eu fiz um TikTok, um fracasso. Posto uma vez por semana lá. Devo estar fazendo tudo errado, mas tudo bem. Tu Não, fez mas dancinha no TikTok, não? Ou, não, ou tu não eu rolou no não, TikTok? eu faço dancinhas no Threads, porque eu comprei um curso de Kuai no Udemy. Aí eles falaram que toda rede social nova você tem que fazer uma dancinha. Caraca, o patrono da dancinha do Threads é o Vitor. Mas, cara, que eu fiquei preocupado com isso aqui, ó. Tem um negócio maravilhoso do Threads. Tá muito mais fácil demonstrar que celebridades de Instagram, em geral, não têm absolutamente nada a dizer. Caraca, mano. Quem falou isso? A Foi pessoa tu. tá Vou, azeda? vou até curtir aqui, vou até dar um. Como é que funciona aqui o retweetar? Ah, tem o citar e tem o republicar. Qual é a diferença? Isso. Quando você republica é a retweetada normal. Quando você cita é aquela que você usa Eu para escrevo um discordar negocinho. maldosamente. Eita, vou botar um eita, porque quando a gente não tem nada pra dizer, a gente fala eita. Isso, boa, boa. Não é, Eita. na real é que assim, né? Não, falando sério agora, como o Threads ele tá recomendando conteúdo de muito perfil verificado, tem uma galera que tá meio irritada porque tá recebendo conteúdo de quem não segue, né? Tipo, o cara não Hum. segue e recebe porque o perfil é grande, porque o perfil é verificado, e ele trouxe esse verificado e esses seguidores lá do Instagram, ou seja, é uma celebridade de Instagram que tá aparecendo no Threads. Uhum, E a uhum. galera tá irritada porque tá vendo conteúdo dessa celebridade de Instagram. Entendi. Eu, e aí, qual que é a conclusão? Você dá uma pageadinha assim na home do seu Threads, você vê um Hum. monte de verificadinho lá, e tudo falando nada e dizendo porcaria nenhuma. A galera tá um pouco irritada com isso. E eu tô pensando assim, cara, é só o óbvio, né? O cara é bom de Instagram, o cara não é bom de texto. Uhum. E normal. E aí eu brinco com essa história, que, pô, celebridade de Instagram não, Ó, não tem nada pra dizer. uma celebridade de Instagram acabou de colocar aqui, ó. E a frase do dia é: não é porque a internet deu voz a idiotas que você precisa dar ouvidos. Seguimos com a programação normal. Interessante que ela só põe foto fitness, né? Mas tudo bem. Uma coisa que eu achei ruim, a minha timeline do Threads tá meio parecida com a minha timeline do Instagram. Eu não senti tanto essa diferença. Agora, o que eu achei ruim do Threads é que galera que eu silenciei no Instagram tá aparecendo aqui. Entendeu? Ah, eu Então, não assim, silenciei ninguém no Instagram, eu acho é todo que tu mundo usa pouco, né? Tu é um low user, né? Tu é um eu low. acho todo mundo do Instagram muito desinteressante, então eu não preciso silenciar ninguém, porque todo mundo eu acho igualmente desinteressante. O que eu achei ruim no thread é isso. De repente eu olho a pessoa, caraca, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Aí eu olho o que ela tweetou, né? Aliás, ela tredou? O que, que é? Como é que fala? Ela tweetou? Ela tredou? Sei lá, Eu ela acho que esses tretou? verbos aí vai ser uma bagunça daqui pra frente, viu? Ela tweetou, eu vou colocar tweetou porque é mais. Ela tweetou no threads. Falou, mano, agora eu lembro porque eu silenciei essa pessoa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Mas, Vitor Fontana, estamos aqui neste BT Papo. Bem, o pessoal já percebeu que você não é o Cacau, apesar de ser tão legal quanto. Não, o Cacau um pouco mais, porque aí não dá, né? Cacau é fofo, eu não sou, né, cara? Cacau é fofo demais, não tem como. Enfim, Cacau é Cacau, né, gente? Vamos lá. Vitor, a pergunta que vamos responder, Rafa põe na tela é: como entender Isaías 53? Em que sentido ele levou nossas enfermidades? Olha aí a pergunta do nosso ouvinte que quer entender esse lance de, cara, como entender Isaías 53? Para quem não sabe, Isaías 53, texto clássico do servo sofredor e que fala que ele levou, né, entre outras coisas, as nossas enfermidades. Vamos pegar o texto bíblico, Vitor, porque a gente é bíblico. Eu deveria ter aberto o texto bíblico antes, mas geralmente esse texto, Vitor, é utilizado na ideia de que, não, olha, a nossa enfermidade, Jesus Cristo levou.
Então, automaticamente, a maior parte do povo cristão já faz uma leitura cristológica, e aqui a gente não está entrando no mérito se é certo ou errado, tá? A gente vai discutir isso agora aqui neste BT Papo, mas já faz essa leitura cristológica, né, de Isaías 53. Né, uma das músicas que eu mais gosto do Projeto Sola, Isaías 53, entendeu? Então tem uma cristologia ali, eu acho que é Isaías 53, se não me falha a memória. E aí, o que acontece? Nós temos esse texto, entendeu? Quem creu na nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tendo um broto verde. Aí ele vai desenvolvendo aqui algumas características do servo. Daí o 3, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Essa ideia, né, vicária, né? A palavra que encaixa aqui é vicário, essa ideia de tomar, né, sobre e tal, enfim. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Caraca, mano! É bem Jesus aqui mesmo, né? Fazia parte do plano do Senhor de esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Aí aqui o texto continua falando de mais alguns pontos aí escatológicos e tal, desse servo sofredor, ou melhor, desse servo, né? Sofredor, como a gente entende. Isaías 53. Vitor, então a dúvida do nosso seguidor aqui... Eu acho que tem duas dúvidas aí embutidas, mas tudo bem. Boa, boa. Como entender Isaías 53 é uma dúvida, obviamente. Sim. E em que sentido ele levou nossas enfermidades. Então ele já faz essa aplicação pro tempo presente. Cara, ele levou nossas enfermidades. Como é que é isso? Se eu tô gripado, doente e fazendo um monte e fazendo tratamento. Eu acho que tem essas duas coisas aí. Legal. E é engraçado, Bibo. Eu não sei qual foi a tua experiência como... professor em igreja, de escola dominical ou coisa do gênero, mas na minha caminhada, essas duas perguntas apareceram em momentos distintos da minha jornada como professor, sabe? Então, vamos dizer assim, na primeira metade, eu não estou sendo preciso com metades e metades, mas assim, na primeira parte dessa caminhada, a dúvida ela era uma dúvida muito no que diz respeito a ministérios de cura, né? Manifestações sobrenaturais e coisas do gênero. Ou mesmo a ideia de que o crente não fica doente. Não sei se você teve essa fase de lidar com pessoas que acreditavam dessa forma. Sim, porque quando eu fui para o movimento pentecostal, em 99, a teologia da prosperidade estava, né, já no seu ápice, por assim dizer. Então eu peguei o ápice da teologia da prosperidade, dos movimentos de cura e libertação, e de fato Isaías 53 era muito utilizado nesse contexto. Ó, se ele levou as enfermidades sobre ele, por que você está enfermo? Então agora, creia que ele levou, e assim, entendeu? Era muito utilizado esse texto dessa maneira, né? Em ambientes de cura e libertação. Então, e assim, a impressão que eu tenho, e aí é uma leitura minha da realidade, assim, é uma leitura minha do ambiente evangélico, e pode ser um recorte equivocado do que eu só estou enxergando, é que esse tipo de discurso, ele ainda existe nas igrejas, mas é muito menor do que foi 20 anos atrás, quando a gente estava começando a nossa jornada como professores, eu e você. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu estava num ambiente presbiteriano,
E mesmo no ambiente presbiteriano conservador, tinha muito desse tipo de conversa. Cara, sinceramente, eu tava começando a minha jornada teológica, na verdade, né, há 20 anos atrás. Eu tô com 40, exatamente 20 anos atrás. Então, eu fui mudando o ambiente também, né, porque de fato, se tratando agora de um pentecostal, né, na teologia pentecostal, mais acadêmica, por assim dizer, até mesmo produzida pela CPAD, você já não tinha tanto isso, esse triunfalismo, essa leitura, né? Geralmente já era ligado a Jesus Cristo, ao sacrifício de Cristo e tal. E já tinha esse tom mais escatológico do ele levou, né? Olha, Sim. gente, no céu, não, né, no caso, essa compreensão pré-milenista dispensacionalista, né? No céu, nós não teremos enfermidades e é nesse sentido. Então, eu muito cedo, por ter contato com eu vou colocar aqui como uma teologia boa pentecostal, concordo com você, e é boa mesmo. Então eu já tive os movimentos de batalha espiritual já foram perdendo um pouco de força, mas isso no meio mais acadêmico, escola dominical, por assim dizer, né? No chão de fábrica Tinha a Quinta-feira da Vitória, né? No chão de fábrica você tinha os cultos de Quinta-feira da Vitória, que eu não sei como é que tá hoje aqui no Sul, porque eu tô bem desvencilhado da Assembleia de Deus, mas até anos atrás eu ainda ouvia falar no culto da Vitória, né? A Quinta-feira da Vitória, onde esse texto rolava justamente nessa ideia de, gente, ele levou as enfermidades, então sai fora. Uma coisa interessante, Bibo, sobre isso, e aí eu acho que é até um negócio interessante para quem tá acompanhando, comentar, de repente, como que é o contexto dele ou dela na sua igreja e o que viu disso, se ainda tem muito, se não tem. Quando eu estava nos Estados Unidos e a gente falava de teologia da prosperidade, ainda é muito forte lá. Em alguns contextos é muito pesado lá. Acho que mais do que aqui. E a teologia da prosperidade lá, muito comumente, não é prosperity gospel que eles falam, que seria o cognato direto. Eles conhecem essa terminologia, eles usam às vezes prosperity gospel, mas o mais comum é eles falarem health and wealth theology. Health and wealth é saúde e riqueza. Caraca, qual é que é a segunda palavra? Que tu falou, eu já lembrei do home health, daquele programa. É saúde, wealth, riqueza. Wealth. Health and wealth gospel. Health and wealth theology. Caraca, ainda bem que eu não sei nem falar isso aí, mas olha só, cara, tu vê? Então, assim, era parada de que, tipo, e esse texto era central, tá? Se ele carregou as doenças, você tem que determinar que aquela doença não tem poder sobre você. Se essa doença não foi vencida, é falta de fé. Total. Em geral, assim, eu tô fazendo um panorama. É claro que, dependendo do lugar que você vai, o discurso muda um pouco para um lado, um pouco para o outro. Mas, assim, eu tô falando uma coisa que eu enfrentei no ministério no começo da minha jornada lá em 2001, 2002, 2003. E algo que depois nos Estados Unidos eu vi acontecer de novo, mas em contextos mais circunscritos e tal. Mas que ainda é muito forte nos Estados Unidos, viu? Olha só. Aí o que acontece? Eu acho que essa questão, que é da primeira metade, ela é um pouco mais fácil de ser resolvida, tá? Da enfermidade. Da enfermidade em ministérios de cura, de libertação. Eu acho que cabe uma palavra muito pastoral de dizer o seguinte: o Novo Testamento nos orienta a orar pelos enfermos. Tiago nos orienta a orar pelos enfermos. E Paulo orienta Timóteo a cuidar da sua própria saúde. Então, o Novo Testamento ele é muito claro que nem todo mundo vai ser curado, que o cuidado com a saúde ele é importante, certo? Que a oração pelo enfermo é importante também, que milagres de cura acontecem. Exato. Né? No ministério pastoral, cara, a gente vê essas coisas acontecendo, inclusive. Então, assim, existem curas miraculosas. Deus vai curar todo mundo miraculosamente? Não. O Novo Testamento diz que existem curas miraculosas. E o Novo Testamento também diz que tem pessoas que vão lutar contra as doenças que têm, que possuem. O próprio Paulo, né? Devia ter um problema nos olhos. Então, provavelmente, a gente está olhando para esse texto de Isaías 53 e aplicando de uma maneira distante do que ele foi escrito para ser interpretado, se a gente está usando ele para falar sobre cura e libertação no contexto da nova aliança.
tem alguma outra coisa acontecendo aí. Legal, Vitor, eu acho que para quem não entendeu, né, ficou muito claro, mas eu gosto de repetir a informação para que realmente não tenha dúvida. Você não vê, então, no contexto do Novo Testamento, esse uso triunfalista de Isaías 53. Você não vê. Não vê. Não vê. Então, assim, e eles tinham já esse texto, certo? Isaías estava lá. Jesus lia Isaías. Os discípulos tinham acesso a Isaías. Paulo conhecia Isaías 53. Né? Então, assim, eu não sei se era Isaías 53. Será que era Isaías 53 também lá naquela época, na Septuaginta? Será que era essa numeração? Não era, porque a numeração é século 13, né? 13 a numeração é posterior. Século 13 e 14, então. Então, enfim, esse texto bíblico estava lá. E você não vê eles fazendo esse tipo de exigência triunfalista. Olha, ele carregou as enfermidades. Não. O que você vê na Bíblia Sagrada é: eles oram por pessoas enfermas e elas são curadas, entende? Mas ao mesmo tempo você vê no Novo Testamento pessoas que têm enfermidades e não são curadas. E, como você bem citou, Paulo, cara, cuida da saúde aí, entendeu? Cuida da tua saúde. Então você tem as duas coisas e a gente tem que aprender a lidar com isso. Que milagres acontecem, ou seja, curas físicas acontecem. E sim, eu penso que isso é um incentivo para que a gente ore, entende? Para que a gente ore sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente entender que não é uma palavra, uma declaração e citar o texto com fé que a coisa vai acontecer. Não, tem gente com muita fé que morreu doente no leito do hospital e morreu do câncer. Isso, e, ela não... e que Deus usa médicos, é Deus quem dá a inteligência às pessoas, é Deus quem dá a sabedoria às pessoas. Exato. Então Deus usa os profissionais de saúde, Deus usa os medicamentos, Deus usa os procedimentos cirúrgicos, certo? Então, e eu acho que essa parte é muito tranquila para o público geral do Bibotalk, mas sempre tem gente nova chegando, acho que sempre válido a gente repetir isso, exato. Tratar isso de maneira pastoral e lembrar que não importa onde você esteja na caminhada, no Bibotalk você é acolhido. Então não tem essa de você, nossa, eu não sabia disso, eu sou menos, eu sou mais. Não, Vem caminhar com a gente que você vai ficar sabendo. Com a gente, exato. E aqui, Vitor, desculpa, mas tu deu o gancho perfeito para isso aqui, ó. Aí você vem estudar na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia. E eu botei o texto. Ó, gente, tá errado teologia ali, tá? Eu fui ver esses dias. Já tá consertado. Eu nem tinha reparado. Não, cara, passou batido, mano. E passou batido todo mundo. Mas eu já corrigi, eu já tenho a imagem corrigida, mas eu botei errado aqui agora, porque eu não podia perder esse gancho do Vitor. Na EBT, gente, a Escola Bibotalk de Teologia, ela foi pensada justamente para quem tá iniciando, para quem quer começar nesse universo teológico. É bem beabá mesmo, entendeu? E aí, se você fizer o primeiro módulo, Teologia Simples, você vai, caramba, olha que legal, bacana e tal. E aí você vai evoluindo para os outros módulos. Mas todos os módulos são introdutórios, tá? Todos os módulos têm uma pegada bem simples, uma linguagem acessível. Então, se você quiser vir estudar com a gente, está convidado. Mas vamos lá, Vitor. Deixamos claro, então, já essa segunda parte da pergunta, que sim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas não quer dizer que nós seremos curados agora, nesse momento da vida, né? Mas há uma garantia. E aí isso acaba gerando a ansiedade pela resposta da primeira pergunta, porque se não é essa aplicação, então qual é, né? E aí é uma pergunta muito mais complicada, que eu vou tentar fazer simples, mas aí você vai me interrompendo, Bibo, se não ficar claro. Então, primeira etapa para a gente responder essa pergunta é a seguinte: uma coisa é como esse texto é reinterpretado no Novo Testamento. Outra coisa é como ele era interpretado na época que ele foi redigido. Ou seja, são dois movimentos hermenêuticos aí, só para ficar claro. E a gente tem que fazer os dois. Boa, porque esse texto foi escrito para Israel. Isaías é um profeta para o povo de Israel. Então ela tem que fazer sentido para os primeiros leitores. Isso, beleza. Okay. Então, primeiro eu vou falar de como esse texto era interpretado no Antigo Israel, e depois eu vou dizer como o Novo Testamento abordou essa interpretação. Boa, show. Tá? Show. Então, essas duas primeiras etapas tá claro. Show, segue em frente. Então vamos lá. Primeira coisa, como esse texto era interpretado no Antigo Israel.
Isso é importante a gente dizer. Quando a gente olha para esse trecho de Isaías, o capítulo 53 não é o único que apresenta um servo sofredor. Eita! Você tem vários capítulos falando de um determinado servo. E todos eles identificam esse servo com o próprio povo de Israel. E aí você vai ver muita gente produzindo conteúdo aqui na internet, muita gente, por exemplo, que faz apologética judaica, dizendo os cristãos interpretam Isaías 53 como se fosse sobre Jesus, e não é sobre Israel. E eles vão mostrar argumentos bons nesse sentido, porque existem outros textos nesse contexto literário aí, em que o servo é identificado com Israel, sim. Tá? Então, você vai pegar, vai aparecer lá no seu TikTok, no seu Instagram, um rabino falando isso, e às vezes de modo bem convincente, tá? E esse argumento, ele tem base. Quando você chega no capítulo 53, talvez ele fique um pouquinho estranho. Por quê? Porque se eu trato o servo sofredor como Israel, fica parecendo que o povo de Israel pecou para o povo de Israel ser o servo sofredor. Pois é, fica um negócio literariamente um pouco esquisito, um pouco estranho. Como que a literatura intertestamentária, ou os próprios judeus, logo após Isaías, lidavam com esse texto? Lidavam da seguinte maneira: existe algo que é o povo de Israel como povo eleito, projetado para ser a glória de Deus na terra, idealizado dentro do plano da promessa, e existe o povo de fato. E esse povo de fato é pecador, é idólatra, fez o que não devia, infringidor, tá? E imputa dor, sofrimento, que é tudo metáfora para o exílio, tá? Que é tudo metáfora para o exílio, ou seja, imputa o exílio a esse povo original que foi eleito, que deveria ser a glória de Deus na terra. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então tá dizendo que o povo que sofreu o exílio foi esse servo sofredor que pagou pelo pecado da galera passada, é isso? Não, tô viajando. Não, porque você tá pensando cronologicamente. Tira a cronologia e coloca uma tipologia. Sai daqui, Trito Isaías, tá, vai. Tira a cronologia e coloca uma tipologia aí. Então o que acontece? Não é o Israel histórico que está no exílio, que está sofrendo pelos pecados do Israel histórico passado. Isso, eu tava com essa ideia na cabeça, não é isso. Não é isso. É o Israel, povo eleito, chamado, que deveria ser aquele povo extraordinário. Ou seja, o povo ideal, platônico, que não existe. O povo, a semente de Abraão, que está ali em algum lugar. Aquela semente de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, está ali em algum lugar. Os Eu posso não ser capaz de enxergar. Mas ela está ali em algum lugar e que está sofrendo porque o povo real do chão da fábrica foi idólatra, adorou Baal e Azerá, incorporou os cultos do Reino do Norte, que por sua vez incorporou os cultos da Síria, os cultos ugaríticos, e desembocou no exílio. O que é, então, levar as dores? É o seguinte, aquele plano da promessa está pagando o pato, certo? Aquele plano da promessa está pagando o pato pelos nossos erros, nós, Israel. Tá? Sabe bem por que virtual que não tá isso, né? Basicamente, o que o intérprete judaico do Antigo Testamento tá olhando para esse texto e tá dizendo, o que ele basicamente está dizendo é o seguinte: sabe por que que nós estamos nessa situação, apesar das promessas que recebemos? É porque a própria promessa está sendo atacada pelos pecados que cometemos. Ela tá carregando essas dores. A promessa. Esse Israel idealizado. Tá? Essa semente de Abraão que em algum lugar ainda existe. Esse herdeiro de Davi que reinaria para sempre, que tá em algum lugar. Que talvez até faça parte do povo aqui, mas a gente não tá conseguindo ver. Não tá conseguindo enxergar. Boa. Então, o intérprete do Antigo Testamento,
cronologicamente falando, ele tá lendo esse texto e ele tá falando, existe uma relação de tensão, porque eu fui chamado para ser um povo que é luz sobre as nações, mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é idolatria, o que eu vejo é dor, o que eu vejo é sangue, o que eu vejo é escravidão, o que eu vejo é o exílio. E esse texto tá lidando de alguma forma com essa tensão. É um drama do povo de Israel, que tá ali em Isaías 53. Boa. Beleza. Isso é o que o intérprete do Antigo Testamento, cronologicamente, vai olhar para esse texto e enxergar de maneira geral. E a literatura intertestamentária, inclusive, nos dá testemunho disso. Tá? Outra coisa, o que o Novo Testamento interpreta dessa passagem? Antes de tu voltar para o Novo Testamento, quer dizer então que na mentalidade dos primeiros leitores de Isaías, não se tinha então a ideia de uma pessoa, de alguém, ou não? Já era, provavelmente, era sempre essa compreensão do povo idealizado. Isso é um debate acadêmico. Sim. Se existia essa ideia porque ele fala muito no singular ali, né? O servo, né? Alguém que é escolhido por Deus, que é um servo de Deus e que vai assumir o lugar desse povo pecador, entendeu? Sim. Então, assim, é um servo, né? E aí, o debate... eles não esperavam... Não, essa ideia, assim, isso não era o Messias, esse servo não é o Messias, ou são figuras distintas também, sabe? O debate acadêmico é se, coladinho em Isaías, nos primeiros intérpretes, essa expectativa messiânica de uma pessoa singular, ela já está desenvolvida ou não. Tem gente que vai tem gente que vai dizer que sim. Entendi. E hoje, quem diz que sim é minoria na academia, mas tem. Entendi. A maioria dos acadêmicos do Antigo Testamento vai dizer que ali da época da redação de Isaías ainda não. A maioria vai dizer ainda não é essa expectativa messiânica tão bem desenvolvida. Isso vai se desenvolver mais tarde, né? Mas é um debate acadêmico que vale a nota, tá? Para quem é evangélico, confessional, eu admito que é mais fácil posicionar-se com a minoria, tá? É mais fácil de encaixar as peças. Mas não é impossível você manter uma confissão tradicional evangélica e perceber que essa percepção de um Messias individualizado é mais tardia. Tá? Não é um impeditivo para a fé evangélica isso. Exato, tá? Concordo. Mas existe esse debate. Na academia existe esse debate. Legal, beleza. Legal. Então tá, Novo Testamento agora então. Como é que é a recepção? Aí o que acontece? Chega o Novo Testamento e o Novo Testamento, sem dó, reinterpreta. Até porque Isaías 53 é um retrato do Jesus sofredor muito característico. Eu não conheço nenhuma, nem duas, nem três pessoas, eu conheço mais pessoas do que uma, duas ou três, que ao lerem Isaías 53 sem qualquer input externo, olharam para aquilo e falaram, pô, isso aqui é Jesus. O cara nunca tinha lido a Bíblia na vida. E quando bateu em Isaías 53, ele falou, isso aqui é Jesus. Exato. Então, o que acontece? Como que o Novo Testamento lida com isso? O Novo Testamento lida com isso da seguinte maneira. O movimento, ele é de um lado óbvio e de um outro lado bem complicado. Do lado óbvio é o seguinte, na tua teologia cristã, tá muito claro, ele levou as minhas dores, ele levou os meus pecados, ele levou as minhas enfermidades, tudo aquilo que era meu pecado, ele carregou sobre si na cruz, e tudo aquilo que é culpa minha, ele levou, tá? Se você for aderir a uma teoria da expiação que seja de substituição penal, então, putz, aí fica mais... mel na chupeta. Vai ficar uma coisa... E vai ter gente que vai dizer, não sem razão, pô, mas aí você tá impondo a sua teologia ao texto, tá? Aí você tá impondo a tua teologia ao texto. E não sem razão o cara vai dizer isso. Mas o fato é que pensa no cristão do primeiro século olhando para a história de Jesus, para a biografia de Jesus e olhando para esse texto. Assim como você que leu sozinho o texto e chegou na conclusão, pô, isso aqui é Jesus, o cara lá no primeiro século também chegava a essa conclusão. Exato, Esse é o ponto. Exato. E aí,
O cara do primeiro século que está lidando com aquela tensão de saber que aquele texto é sobre Israel, ou que era interpretado como sendo sobre Israel, ele tem que lidar com o fato de que, poxa, os caras interpretavam como de Israel, mas eu tô vendo aqui que é Jesus. O que eu faço com esse negócio? E, na verdade, ele não precisa fazer. E essa é a parte um pouquinho mais complicada. Então, para chegar na parte mais complicada, eu tenho que perguntar para você, Bibo. Precisa recapitular alguma coisa? Não, eu acho que tá bem claro, gente. Ó, se você não entendeu, volta que tá bem clara a explicação, porque eu tô aqui para fazer o seu papel de deixar as coisas mais claras, mas pelo que eu acompanhei aqui, tá? Dá para seguir bem a linha de raciocínio. Então, pode seguir, professor Vitor, por gentileza. O que no Novo Testamento a gente vai ter? E, na verdade, na Nova Aliança a gente vai ver isso em outras passagens, com outros contextos também. Então é uma ideia que, se você pegar agora, vai te ser muito útil para a leitura do Novo Testamento como um todo. Então, presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Agora. Exato. Os reis do Antigo Testamento, eles funcionam como representantes do povo. Uhum. Eles substituem o povo. Se você ler a narrativa de 1º e 2º Reis, você vai ver que o rei fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Quem tem as consequências disso? O povo. Quem obtém as consequências disso? O povo. O rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem sofre com isso? O povo. Porque o rei, ele representa, ele é o rei representativo do povo. Boa. Tá? Aqui em Isaías 53, quando a gente chega no Novo Testamento, o que está acontecendo? Uma profecia que era para Israel é cumprida pelo rei representativo de Israel. Jesus representa Israel como servo sofredor. O rei dos judeus. Então, quando você vê o rabino dizendo essa profecia é para Israel e não é para Jesus, num certo sentido ele tem razão. Você não precisa brigar com ele. O que você precisa é mostrar para ele que você não está tirando o texto dele de contexto, nem sendo um sacrílego. Você está dizendo, eu estou reinterpretando o teu texto, porque para mim, Jesus é o verdadeiro rei de Israel, que como representante de Israel leva a cabo esse sofrimento. Boa. Tá? Boa. É isso que a gente tá enxergando ali no texto. Tem que mostrar para ele que Jesus é judeu, né? Então é Israel ainda. Exato. Jesus é judeu, Jesus é o rei de Israel, ele é o rei dos judeus, ele é esse rei representativo, que é a semente de Abraão, que da casa de Davi. A raiz de Davi, exatamente. É o início do Evangelho de Mateus, né? Da genealogia de Mateus. Livro da genealogia de Cristo Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. O que Jesus é? É essa raiz de Davi, é esse rei representativo que reinaria por todo sempre, segundo de Samuel capítulo 7, que vai abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Essa semente de Abraão que estava perdida, que a gente não estava enxergando, que a gente estava em tensão e tal, enxergamos, é esse cara. Boa. Tá? Então, você não precisa abrir mão da interpretação original do primeiro leitor. Pelo contrário, é a interpretação original do primeiro leitor à luz de Jesus, que é a nossa chave hermenêutica, não para jogar fora o Antigo Testamento, mas para enxergá-lo nas escrituras do Antigo Testamento, como ele fez no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras, quando ele mostrava que Jesus estava ali o tempo todo. Então, ao contrário do que alguns querem fazer, Jesus é a chave hermenêutica, então eu jogo fora Paulo, então eu jogo fora o Antigo Testamento. Não. Jesus é a chave hermenêutica. A partir dele eu interpreto Paulo. A partir dele eu interpreto o Antigo Testamento. Boa, tá? boa. Não joga fora nada. Não caducou. Não caducou. Boa. Tá? Quem pegou, pegou. Então, assim, o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar Jesus como esse cumprimento. Finalmente, luz de Deus para todos os povos. Para gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E aí, quando eu enxergo dessa forma, eu respondo a primeira pergunta. Por quê? Carregar sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, tem um sentido metafórico para dizer a respeito do impacto cósmico que o pecado tem. O pecado afeta todas as realidades da vida. E então Jesus carrega sobre si tudo. As nossas enfermidades estão lá representadas
nas chagas de Jesus, nas feridas que ele tem. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que nós não ficaremos doentes novamente. Eu estou dizendo que as nossas doenças são resultado da entrada do pecado no mundo. E que assim como Jesus morreu para resolver o problema do pecado no mundo, mas o mundo ainda tem pecado e a gente verá isso resolvido de uma vez por todas na consumação final, no mundo ainda temos doenças e eu estou com o nariz entupido nesse momento. Pode crer. Mas na Nova Jerusalém não teremos. Eu lembrei do Wright agora. A gente fez recentemente uma live, né, dialogando N.T. Wright com pentecostais e foi muito legal. E aí lá de novo veio à tona esse conceito do Wright, né, que Jesus Cristo ele é o céu que vem até nós, então consequentemente o céu está entre nós por meio de Jesus Cristo, e o fato dele ressuscitar, e ele ressuscita, ele continua sendo humano depois da ressurreição, mas o corpo glorificado. Então ele leva, né? Ele leva tudo, ele leva o ser humano para o céu, né? Ou seja, em Jesus Cristo Deus desce, em Jesus Cristo o ser humano sobe, né? Eu acho bem bacana essa ideia. E faz muito sentido. E de fato no corpo glorificado não vai ter rinite. No corpo glorificado, né, nesse novo céus e nova terra, onde tudo vai ser transformado, né? E de fato, e ele levou. Então por quê? Que com a cruz, né, consumada, a gente já pode dizer que isso ele levou sobre si. Ainda que não esteja concretizada da forma que a gente quer agora. Mas a esperança cristã e essa esperança na ressurreição, a ressurreição me garante isso. Olha, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso quer dizer o quê? Que a enfermidade, a morte, ela não é a palavra final na sua vida. Perfeito. Porque ele venceu a morte. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu tudo. Sofrendo, carregando, mas a gente ainda trilha o caminho com ele, a gente ainda está no caminho até o Calvário, né? A gente ainda está caminhando em direção à cruz, e por isso que temos as enfermidades, as dores e tal. Mas ele já garantiu a nossa entrada, ou melhor, ele já garantiu novos céus e nova terra, ele já garantiu a nova Jerusalém para nós, então tá tudo certo. O que é interessante para a gente, como intérprete do texto bíblico como um todo, nessa conversa, Bíblia, é o seguinte: essa conversa ela nos ajuda a perceber que já no Antigo Testamento existia uma compreensão muito avançada e aguçada de que os impactos da idolatria e do pecado, eles são impactos globais, cósmicos, gerais, não só em Isaías 53. Se você pegar Jeremias capítulo 4, você vê o próprio cosmos se desfazendo por causa do pecado. Então, Jeremias ele enxerga a Terra sem forma e vazia de novo. É muito impactante isso. É muito impactante. Eu olhei para a Terra e ela estava sem forma e vazia. Uhum. Cara, o pecado desfez a criação. Por quê? O que ele está querendo dizer ali? É literal isso? Não, não é literal. É óbvio é óbvio que o mundo não se desfez e se fez de novo entre Jeremias e a gente. Não é isso. O que ele está dizendo é que os impactos, o alcance do pecado, ele é universal, ele é global, ele atinge tudo. E as expectativas de conserto do pecado são também expectativas de conserto cósmicos, globais, como a gente vê em Isaías 11. A célebre passagem em que a criança brinca com a cobra, que o leão tá junto com o cordeiro lá. É o folheto da testemunha de Jeová para a galera poder visualizar bem. Então, o que acontece muito claramente já no Antigo Testamento, existe a percepção de que o alcance do pecado é cósmico, ele corrompe toda a criação, e que, portanto, a sua resolução, ou seja, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, ela deve conter uma resolução também ampla, cósmica, final, global, e por isso a gente vai ler coisas como, por exemplo, Colossenses, capítulo 1, lá nos versículos 18, 19, 20 e 21, que por meio do sangue de Cristo Deus reconciliou consigo todas as coisas, as que estão nos céus, que estão na terra. Que se a gente fica com uma ideia só de substituição penal, por exemplo, imputando a nossa teologia ao texto, a gente perde. Uhum. A gente não consegue enxergar como que Deus reconcilia consigo todas as coisas. Ele vai reconciliar consigo o camarão? O camarão não pecou. Ele vai reconciliar consigo o sapo? Claro que pecou, ele tem merda na cabeça. Então precisa de restauração. Gente, desculpa. Na hora de cozinhar, a gente dá essa restaurada. Por favor, você que faz camarão, não sirva camarão sem limpar. Coisa horrorosa.
Por favor, por favor. Por favor, certo? Mas como que Deus reconciliou consigo a rã, a borboleta? Não, meu amigo, a borboleta não precisa de substituição penal, tá? Butterfly Church. Mas os impactos do pecado atingem tudo. Então Deus reconcilia consigo tudo por meio do Muito sangue bom. de Jesus Cristo. Muito E legal. também vocês, que é o que Paulo vai dizer ali em Colossenses 1:21. By the way, por sinal, vocês também foram reconciliados. Exato. A ideia de toda a criação também espera, né? A manifestação dos filhos de Deus, enfim. Perfeito. De novo o N.T. Wright aí, né? Isso, A questão e assim, cara, as implicações disso, elas são maravilhosas, da gente conseguir sonhar com uma nova Jerusalém extraordinária, em que tudo tá de acordo com o governo de Deus, e ao mesmo tempo, elas também são profundas para o nosso tempo. Porque a partir disso a gente vai conseguir fazer uma teologia que leve em conta o cuidado com o planeta, uma teologia que leve em conta a saúde mental. Exato. Porque se engloba tudo, engloba saúde mental. Se engloba Exato. tudo, engloba a mudança climática. Se engloba tudo, engloba as nossas relações sociais. Aliás, capítulo 11 de Doutrina e Devoção, você tem isso explicado de maneira bastante didática. Eu não vou repetir o que eu escrevi lá dessa vez. Olha aí, é verdade, Mas, verdade. capítulo 11 de Doutrina e Devoção, eu explico isso em minúcias, como que isso ocorre no escatom final, como que isso ocorre lá no livro de Apocalipse. Mas, de certa forma, eu acho que o Evangelho ele é boa notícia também porque ele captura a nossa imaginação com algo de muito bom, Boa. com algo de muito sublime. E Isaías 53 nos aponta para essa direção. Muito bom, senhor Vitor. Muito obrigado, cara, pela sua primeira participação aqui no BT Papo. Agradeço demais. E é isso. Tem alguma coisa para ler em português, assim, Vitor, que tu lembra? Olha, aquele livro, A Bíblia com e Sem Jesus, tem um capítulo sobre Isaías 53. Eu não lembro se tu da curte. Emily Levine. Sabe um livro que eu acho legal aqui? Eu sei que vai ter gente que vai achar talvez introdutório demais. Mas a gente que é introdutório demais. Mas que eu acho que trata legal desse capítulo. A série Para Todos, do Joe Golding, no Antigo Testamento, Isaías já tá traduzido? É uma pergunta que eu tenho. Porque eu li em inglês, então eu sei o que tá lá. Mas eu não sei se tá traduzido em português já. Cara, não tem, cara, os proféticos ainda. Pelo menos, aliás, eu não tenho. Peraí. Não tenho, cara. Bem, eu não tenho. Alô, Thomas Nelson, se já lançou, não me mandaram. Deixa eu ver se tem aqui na Amazon. Verificamos e ainda não tem o profético na coleção Para Todos da Thomas Nelson, que é uma baita coleção, hein? Ô, Vitor, aproveitar aqui rapidão, já que tu citou a nossa parceira aqui, Thomas Nelson, mas eu vou mostrar para vocês essa coleção Para Todos, que eu acho que ela é uma boa coleção para estudos bíblicos, discipulado, tá? É uma coleção que vale a pena você dar uma olhada. É isso, Vitor, mas você já leu ele em inglês, tá muito legal, então quando vier em português a gente garante. Eu acho que é uma boa, tá? Acho que é uma boa. Boa, legal. Muito bom. E assim, ó, tem um comentário bom de Isaías, e eu não lembro como que ele trata Isaías 53, mas tem um bom traduzido para o português que é o do Alec Mottier, que tá pela Shed Publicações. Tá aqui, ó. Agora, eu não lembro como ele trata Isaías 53 especificamente, tá? Pra vocês verem que eu também não lembro, porque eu nem tirei do plástico, né? Mas eu não lembro. Ele é bom, viu, Bibo? Pode usar que Legal. Eu li esse Esse- aqui, pra nossa gravação eu dei uma folhada nesse aqui, da Esperança, lançamento da Esperança, tá? Ah, legal. Ele já nem vai sabia pra uma que eles leitura estavam bem... Assim, ele faz todo um contexto também, explica... Ele, inclusive, esse aqui é do Dieter Schneider, tá? Ó, tá aqui, ó, da Comentário Bíblico Esperança de Isaías, tá? Focou? Tá meio ruim por causa da luz, né? Acho que agora focou, né? Tá aí, ó. E ele, inclusive, ele liga Se não Isaías... focar, dá pro Michel, o Bibo. Se não focar... Nossa... Se não focar, dá pro Michel. Gente, quem pegou a piada
ela não é tão engraçada, mas ela é boa, tá? Quem pegou, escreve aí nos comentários. Se não focar, dá pro Michel. Muito, cara, não, na verdade ela é muito boa, parabéns, gênio. Gênio é outra coisa, né? Olha aqui, ó, e ele liga bastante com Isaías 52, então ele constrói toda a argumentação de Isaías 53 a partir de Isaías 52. Achei bem legal como ele vai construindo as coisas aqui, tá? Então, é um comentário que, pelo que eu li, gostei também, mas obviamente que eu não tenho também todos os critérios que o Vitor fala. Mas esse aqui também é um comentário legal. A Shed, essa linha de comentários da Shed geralmente é muito boa, né? Eu gosto bastante dos Novo Testamento, tanto a de Lucas quanto a de Mateus eu uso bastante. Mas aí tem da Avril Lavigne aí, como é que é? Da Avril Lavigne, Não, e assim, não, Avril Lavigne é a cantora, pô. Não, Avril Lavigne é a cantora. Como é que é o nome da mulher? Amy Jill Levine. É, Amy Jill Levine, que é a Bíblia com e sem... Rafa, põe na capa aí pra gente, põe na tela a capa. A Bíblia com e sem Jesus, da Thomas Nelson Brasil. By the way, temos um BTcast também sobre esse livro. O que você tem aí mais, Vitor, pra gente encerrar? Não, a última coisa que eu ia falar pra você, vamos privilegiar os cabeçudos também, dar uma indicação. Boa, se eles aguentaram até aqui, mesmo sendo cabeçudos e tal, enfim, poxa, obrigado porque você gosta da gente. Aí você aguentou porque você gosta da gente, vê aí, e aí? Se você quer ler uma perspectiva mais judaica de Isaías 53, e você lê a língua inglesa, mas uma perspectiva judaica que não seja meramente apologética, que assim, vamos destruir o que os cristãos creem porque eles são cheios de mitologia lá. Se você quer uma perspectiva judaica mais acadêmica, tem uma série de comentários que se chama Berit Olam, e o autor do comentário para Isaías chama-se Paul Niskanen, tá? Paul Niskanen. Então você pode dar uma olhada na série Berit Olam, que você tem ali uma perspectiva... Isso é online? São artigos? É livros para comprar, Vitor? Desculpa, isso é um comentário bíblico. Ah, tá. Da Liturgical Press, que dá uma perspectiva um pouco mais preocupada com a poesia hebraica, enfim. Legal. Então tá, fica aí. O Vitor vai me mandar por escrito, eu vou botar na descrição do vídeo aí, porque é muito inglês e tal, e às vezes aí a gente facilita a sua vida. É isso, vamos ficando por aqui, mais um BT Papo. Não teremos BT Papo na semana que vem, porque eu também preciso... O Cacau tá de férias no Japão, Japan! E eu vou ter férias também, então vocês têm que dar uma folga pra mim também. Aí não vou ter tempo de gravar o próximo BT Papo, então estaremos de folga. BTcast toda terça-feira, roda normal. BT Papo vai ter 2 semaninhas de folga, mas depois a gente volta com tudo aqui. Ou uma semaninha só de folga. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos nos Threads, estamos no Twitter e é isso aí, tá bom? Vitor Fontana também tem as suas redes sociais. Qual você quer divulgar mais aí, Vitor? Seu Twitter, seu Threads, o seu Insta? Vai lá no meu Instagram, cara, porque eu sou uma personalidade fútil do Instagram também. Finalizamos assim, maravilhosamente. Siga então... @Victor Fontanatel. Aí, pronto, siga as futilidades de Vitor Fontana também lá no Instagram. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É nóis. Foca no olho. Cara, é por isso então que a minha câmera nunca foca. Porque como é que ela vai focar no meu olho vesgo? Não, tem que ver como é que tá ajustado no teu... Não, a minha também tem, ó. A minha também tem. A minha não é, eu não sei se é eye tracking, ó. Deixa eu ver. Vai focar agora o comentário. Vai focar em mim? Ah, focou até, olha aí. Viva a Sony, olha só. Eu vou pedir pra tu olhar pra câmera, Vitor, senão o Cacau vai brigar. Pô, o cara já pega o meu lugar e eu não olho pra câmera, o Bibo briga comigo, então, pô, e ele não falou nada pro Vitor. Então, como tu é da família Bibotal, que eu tô pegando no teu pé e pedir pra você olhar pros Mas nossos... eu sou como você, eu sou estrábico. Mas aí, eu vou te dar a dica de ouro, então, do estrábico. Mano, eu nunca olho direto pro meio da câmera. Eu olho um pouquinho enviesado, porque daí o meu olho fica aqui e o meu olho, aí meio que ele acha um, entendeu? Não Bibo, entendeu? Sem chance de eu conseguir me concentrar no que eu tenho que falar e conseguir fazer isso, cara. Tudo bem. Tá bom, vai lá. Olha pra onde você quiser, Vitor. Vamos pensar em quem tá ouvindo o podcast do Spotify. Quem tá vendo no YouTube, lamento, a gente vai olhar pra câmera, a gente vai olhar pra tela do computador. Vai lá.